Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você. Você já experimentou, meu irmão, minha irmã, a humilhação? Hã? Você já foi humilhado? Humilhação vem de humildade, de humus, terra. Ou seja, ser humilhado é ser jogado na terra, é ser jogado no pó, é ser jogado no chão. E muitas vezes nós passamos pela humilhação. Quero falar para vocês de uma história muito bonita que está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. A história de Ana. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que havia um homem chamado Eucana, tá? Naquela região ali, ele morava naquela região montanhosa de Efraim. O nome dele era Eucana. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Na sua versão bíblica, pode ser que esteja escrito Fenena. Nesta versão, desta Bíblia que eu uso, que é a Bíblia do Pregador, nós temos aqui Penina. E a Bíblia diz que todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E diz a palavra de Deus que Eucana oferecia o seu sacrifício e ele dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, porque Penina, ela tinha filhos e filhas com Eucana. A Ana, porém, ele dava a porção dobrada. Por quê? Porque Ana não conseguia engravidar. Ele dava uma porção dobrada. A Penina e aos filhos, uma porção. Para Ana, ele dava duas porções. Por quê? Porque Ana era estéril. E a sua rival, ou seja, Penina, a provocava excessivamente para a irritar. E assim, Eucana fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Irmãos, assim começamos o primeiro livro de Samuel, a história do profeta Samuel. Eucana tinha duas mulheres. Ele morava na região montanhosa de Efraim. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Com Penina, ele tinha filhos e filhas. Com Ana, não, porque Ana era estéril. Todos os anos ele ia adorar a Deus em Siló, porque lá havia um santuário ao Deus vivo, Deus de Israel. E ele, do sacrifício que ele oferecia ao Senhor, ele dava uma porção a Penina e aos filhos e filhas, e duas porções, ou seja, uma porção dobrada, a Ana, porque Ana não conseguia engravidar. E o maior desejo de Ana era ser mãe. E Penina humilhava a Ana. E Penina maltratava a Ana. Meu amado irmão, minha amada irmã, você já experimentou a humilhação? Alguém, por exemplo, por causa de um trabalho que conquistou um cargo melhor. Eu conheço amizades que acabaram por causa disso, por causa de cargo, por causa de título. A pessoa era amiga e quando conseguiu um trabalho melhor, um cargo melhor na empresa e começou a ser a chefe daquele amigo ou daquela amiga, começou a humilhar, se sentindo superior àquela pessoa. Assim aconteceu com Penina. Ela se sentia superior a Ana. Por quê? Ela tinha filhos e filhas. Mas a Bíblia diz que ela ganhava apenas uma porção. Mas era Ana a humilhada, a desprezada. Era Ana que era jogada no chão pela humilhação de Penina. Era Ana que recebia do seu marido uma porção dobrada de alimento. Meu amado irmão, minha amada irmã, assim acontece comigo, assim acontece com você. Muitas vezes nós sofremos porque algumas pessoas se sentem superiores a mim e a você. E muitas vezes, se sentindo superior pelo que tem, ou pelo que é, ou pelo título, ou pela condição social, econômica, me humilha e humilha você. Mas a Bíblia diz que aquela que humilhava recebia uma porção. Mas aquela que era humilhada recebia duas porções, porção dobrada. É isso que Deus faz na minha vida.
É isso que Deus faz na sua vida. Quanto mais você é humilhado, você é humilhada, mais Deus vai te exaltar. Mais Deus vai te exaltar. Vai ter virada, meu amado. Minha amada, vai ter virada. Houve uma virada aqui na história de Ana e de Penina. Nós vamos, amanhã, no programa de amanhã, nós vamos meditar o que aconteceu. Hoje ficamos apenas com a humilhação. A humilhação. A humilhação de Penina sobre Ana. Porque tinha filhos e filhas. Mas volto que repito o que diz a palavra de Deus. No versículo 5 do capítulo 1 de 1 Samuel. Penina recebia uma porção para ela e os filhos. Mas era Ana, a humilhada, que recebia 2 porções. Porque Deus estava com ela. Deus exalta os humildes. Deus exalta aquele que é humilhado, aquele que é desprezado. Tenha certeza disso, meu amado, minha amada. Deus, Ele ama você com amor eterno. Ele vai exaltar você. Talvez você esteja se sentindo a pior pessoa da face da terra. Talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja desempregado, desempregada. Talvez você não esteja conseguindo honrar as suas dívidas, as suas contas, e você está recebendo cobrança e você se sente humilhado, você se sente uma pessoa completamente derrotada. Completamente derrotada. Por quê? Você não consegue, você não faz. Parece que o tempo parou na sua vida. Assim aconteceu também na vida de Ana. Ela chorava. Mesmo que Eucana levasse a porção dobrada, ela não conseguia perceber a bondade de Deus na vida dela. E ela chorava copiosamente. Talvez você esteja na mesma situação. Talvez você esteja chorando neste momento. Talvez você tenha chorado no dia de hoje, ontem, ou alguns dias. Você tenha chorado. Ana também chorou. Ana chorou na presença de Deus. Mesmo recebendo a porção dobrada de seu marido Eucana, mas ela chorava na presença do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus vai te honrar. Ah, Deus vai te honrar, tenha certeza disso. Vai ter virada. Tem um hino maravilhoso que nós cantamos na igreja que diz: eu vou dar a volta por cima. Vai ter virada, vai ter virada. E vai ter virada em nome de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque no dia mau, no dia da adversidade, o Senhor, Ele me recolhe, me acolherá no seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo me ocultará. Ele vai me colocar sobre a rocha. É a palavra de Deus, é promessa de Deus. Tome posse. Entra no santuário de Deus. Entra no tabernáculo de Deus. Entra na tenda de Deus. E a oportunidade, festa dos tabernáculos da Associação Leão de Judá. Breve intervalo. Meu amado, minha amada, abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 11. São João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 11. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos em plena festa dos tabernáculos, ou tenda. Tabernáculo e tenda é a mesma coisa, irmãos. Tabernáculo e tenda, tá bom? É a mesma coisa. Então, a festa dos tabernáculos é uma festa dos judeus que nós, é claro, cristãos, nós adaptamos para a nossa realidade cristã. E por quê? Por que nós temos a festa dos tabernáculos? De onde surgiu a festa dos tabernáculos? Para que celebrar a festa dos tabernáculos? Por que celebrar a festa dos tabernáculos? Porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 27, talvez na sua Bíblia seja Salmo 26, 26, 27. Aqui na minha Bíblia, nessa Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia do Pregador, Salmo 27. Mas pode ser que na sua Bíblia seja o Salmo 26. No Salmo 27, versículo 5, ou 26, versículo 5, Deus, ele faz uma promessa para mim, Deus faz uma promessa para você. Olha o que Deus promete. Salmo 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade, no dia mau, dia do problema, dia da tribulação, dia que nada dá certo na sua vida, irmão. Ele quem? Deus, me ocultará no seu pavilhão, na sua tenda. No recôndito, no lugar mais íntimo, no lugar mais escondido, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha.
Olha a promessa do Senhor para mim e para você. Salmo 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade, no dia mau, todos nós passamos, irmãos, pelo dia mau. Eu, você, todos nós passamos pelo dia mau. Jesus também passou pelo dia mau. Qual é o dia mau? É o dia do sofrimento. É o dia da tribulação, é o dia da perseguição, é o dia que nada dá certo, é o dia que você se decepciona, que você faz planos e os planos não dão certo. No dia da adversidade, Ele quem? O Senhor Deus, me ocultará, Ele me esconderá no seu pavilhão, dentro da sua tenda, na sua presença. Olha que lindo isso, irmãos. A intimidade de Deus. Deus me quer e Deus quer você bem pertinho dele. Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer você dentro do seu pavilhão, dentro da sua tenda, do seu tabernáculo. Por isso que nós celebramos a festa dos tabernáculos. Há um determinado momento que nós apagamos as luzes do ginásio e fica somente dentro da tenda, dentro do tabernáculo aceso, com Jesus presente ali e o altar do perfume, que é o altar do incenso, e as pessoas entram, e as pessoas, naquele momento, têm uma experiência profunda com Jesus. Então venha participar, tá bom? Do dia 9, né? Dia 9, segunda-feira, até o dia 15, agora de maio, a grande festa dos tabernáculos. Vamos para o evangelho do dia, São João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 11. São João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 11. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive de junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta oração é chamada a oração sacerdotal de Jesus, porque Jesus, ele proferiu esta oração antes de ser traído, antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Ele estava preparando o coração dos discípulos e ele estava na intimidade com o Pai. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Jesus, ele responde no versículo 3 do capítulo 17. Que te conheçam a ti. Olha lá, irmãos. Conhecimento, irmãos. E quem nos dá conhecimento da verdadeira fé? O Espírito Santo. É o Espírito Santo Consolador. É Ele que nos dá capacidade de conhecer a Deus, o Pai, o único Deus verdadeiro. Somente pelo Espírito Santo nós conseguimos adorar a Deus como Deus verdadeiramente deve ser adorado. Somente pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo nos ensina que nós não sabemos orar. Na carta aos Romanos ele nos diz isso, que nós não sabemos orar. Quando eu falo orar, não estou falando de repetir orações, porque há uma diferença entre rezar e orar. Rezar
é recitar orações. Orações que você decorou, orações que você aprendeu no passado. Vem de recitare. Rezar vem de recitare, do latim. Recitar. Recitar é você repetir uma oração que já existe. Orar vem de orare. Orare significa algo que vem de dentro, algo que fala espontaneamente. Aí a diferença entre rezar e orar. Mas somente pelo Espírito Santo nós temos capacidade tanto de rezar como de orar. Por exemplo, os salmos. Nós rezamos os salmos, porque recitamos os salmos. Quando você recita um salmo, e quando você, a partir daquele salmo, começa a falar com Deus, aí você está orando. Aí você está orando. Não está mais recitando, está orando. Então, o que acontece? Jesus diz, a vida eterna é esta. Olha a definição de vida eterna que o Senhor Jesus nos ensina. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque Jesus e o Pai são um só. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, você quer ter a vida eterna, você quer tomar posse da vida eterna, e o que é a vida eterna? Conhecer a Deus como único e verdadeiro, não ter adoração, nem por ídolos, nem por pessoas, nem por situações, por ninguém, mas somente adorar, reconhecer e adorar o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Filho dele que foi enviado à terra para nos salvar. Maravilha, lindo esse Evangelho. Amanhã continuaremos com esse capítulo 17 do Evangelho de São João. Deus abençoe a todos, até amanhã, em nome de Jesus, o poderoso leão da tribo de Judá. E não esqueça, Festa dos Tabernáculos da Associação Leão de Judá.